Paulo diz que Cristo, quando lhe apareceu, esse Cristo que ressurgiu dos mortos, lhe constituiu apóstolo para obediência do seu nome por fé entre os gentios. Essa foi a missão que Paulo recebeu. Esse é o apostolado de Paulo. Cristo o encarregou de ir a todas as nações e anunciar as boas notícias que Deus cumpriu a promessa, que o Salvador já veio e que pela fé nele as pessoas são perdoadas e recebem a remissão de pecados, que não só os judeus, mas todas as nações, as mais distantes, precisam ouvir essa boa notícia, porque não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro caminho a não ser Jesus. Paulo diz: foi por meio dele que eu recebi esse apostolado para a obediência da fé. Note cuidadosamente a expressão, a obediência da fé, porque fé, nós vamos aprender isso aqui na carta aos Romanos, não é você somente acreditar no que eu estou dizendo a você nessa noite, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o cumprimento das promessas, que Ele é a realização do plano de Deus. Mas fé é obedecer a esse Cristo, é obedecer o que Ele diz, ao senhorio dEle. Fé não é simplesmente um assentimento intelectual, uma concordância que nós temos para com estas verdades, mas é uma inclinação da nossa vontade, é um compromisso da nossa vontade, do nosso querer com a pessoa em quem nós dizemos crer. Por isso que Paulo diz que a missão dele é pregar a obediência da fé, ou a obediência que procede da fé em Cristo Jesus, e dizer às pessoas: creiam em Jesus Cristo e andem nos caminhos dele. Então, aqui ele finalmente se dirige aos destinatários. Ele introduz os destinatários no verso 6, dizendo: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele tinha dito que a missão dele era pregar o evangelho aos gentios, entre os quais estão aqueles moradores de Roma, que já tinham sido chamados por Deus. O chamado de Deus aqui, no verso 6, ele deve ser interpretado como o chamado de Paulo no capítulo 1, verso 1. Quando Deus apareceu ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não foi assim do tipo: Jesus apareceu, Paulo parou, Jesus disse: bom dia, eu sou Jesus Cristo. Ah, muito prazer. Eu queria lhe convidar para você ser crente. Não quero não. Não, sim, você tem o direito de escolher, você tem livre-arbítrio, escolha se você quer ou não. Foi assim que Cristo fez com Paulo? Não foi. Quando Paulo diz aqui que os romanos foram chamados para ser de Jesus Cristo, ele não está se referindo a um convite de Deus, do tipo assim: olha, eu estou convidando você para ser de Jesus Cristo, você quer? A decisão é sua. Se fosse assim, vocês sabem quantas pessoas seriam crentes? 0. O chamado aqui é uma compulsão de Deus no coração do pecador. É irresistível. Deus atrai o pecador, inclina a sua vontade, abre o seu entendimento e o atrai com laços de amor no poder do Espírito Santo. Se não fosse isso, você não era crente. Tudo bem. Então, aqui ele finalmente se dirige aos destinatários. Ele introduz os destinatários no verso 6, dizendo: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele tinha dito que a missão dele era pregar o evangelho aos gentios, entre os quais estão aqueles moradores de Roma, que já tinham sido chamados por Deus. O chamado de Deus aqui, no verso 6, ele deve ser interpretado como o chamado de Paulo no capítulo 1, verso 1. Quando Deus apareceu ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não foi assim do tipo: Jesus apareceu, Paulo parou, Jesus disse: bom dia, eu sou Jesus Cristo. Ah, muito prazer. Eu queria lhe convidar para você ser crente. Não quero não. Não, sim, você tem o direito de escolher, você tem livre-arbítrio, escolha se você quer ou não. Foi assim que Cristo fez com Paulo? Não foi. Quando Paulo diz aqui que os romanos foram chamados para ser de Jesus Cristo, ele não está se referindo a um convite de Deus, do tipo assim: olha, eu estou convidando você para ser de Jesus Cristo, você quer? A decisão é sua. Se fosse assim, vocês sabem quantas pessoas seriam crentes? 0. O chamado aqui é uma compulsão
compulsão de Deus no coração do pecador. É irresistível, Deus atrai o pecador, inclina a sua vontade, abre o seu entendimento e o atrai com laços de amor no poder do Espírito Santo. Se não fosse isso, você não era crente, você não estaria aqui hoje. Eles foram chamados por Deus. O Evangelho tem origem em Deus, a salvação tem origem em Deus, é Deus quem chama. E nós vamos, e nós obedecemos. Verso 7: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Deus amou o mundo, é verdade, mas Ele ama os seus com um amor especial, o amor que chama, amor irresistível, amor redentor e salvador. O amor de Deus pela humanidade é o que a gente chama da graça comum. Deus ama todas as suas criaturas, mas estes que Ele chama, Ele ama com um amor especial, com um amor redentor, que levou Cristo a morrer por eles na cruz. São amados de Deus. Isso aqui não pode... Nós não somos amados de Deus da mesma forma que Deus ama o mundo, mas nós somos amados de Deus no sentido de que Ele nos amou e nos chamou irresistivelmente pelo Evangelho para sermos dEle. É esse amor redentor de Deus que nos separa do mundo. Somos objeto desse amor e desse chamado específico, que Paulo repete aí no final, ainda no verso 7, chamados para serdes santos. Ele diz isso logo para evitar qualquer coisa do tipo, então Deus me elegeu, Deus me predestinou e Deus me chamou irresistivelmente, Ele me ama de uma forma especial, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Não, você foi chamado para ser o quê? Santo. O Evangelho nos chama para sermos santos. Obediência da fé, lembra? A fé verdadeira é a fé que obedece, e o chamado é para ser santo. Não é? Ele diz isso logo para evitar qualquer coisa do tipo, então Deus me elegeu, Deus me predestinou e Deus me chamou irresistivelmente, Ele me ama de uma forma especial, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Não, você foi chamado para ser o quê? Santo. O Evangelho nos chama para sermos santos. Obediência da fé, lembra? A fé verdadeira é a fé que obedece, e o chamado é para ser santo, não é para viver de qualquer maneira.